que falamos? Falamos sobre primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E a lição principal foi a respeito de um menino chamado Samuel. O Senhor Deus queria falar com Samuel. Ele queria tratar com Samuel. Mas o que ocorre é que Samuel, ele era um menino. Ele era um garoto novo. Então ele ainda não conseguia, ainda não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Ele não tinha aprendido ainda. Tanto que ele ouviu alguém chamá-lo pela madrugada, e ele então acordou, saiu da onde estava, e ele foi até o pastor dele. A Bíblia usa a expressão sacerdote. Eu estou substituindo por pastor, para que fique uma linguagem mais clara. Então, o pastor dele recebeu por pelo menos 3 vezes ele na madrugada. Ele chegava até o pastor e dizia: por não, pastor, o senhor me chamou? E o pastor dele disse: não, eu não te chamei, volte para a tua cama, volte, durma, porque não foi eu que te chamou. Mas na terceira vez teve uma curiosidade. A Bíblia diz que quando aconteceu pela terceira vez, o Samuel então ouviu uma lição do seu pastor. Ele disse: quando você ouvir essa voz outra vez, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele estava então dizendo para o jovem Samuel, para o menino Samuel, de que aquela voz que ele ouvia não era a voz dele, era a voz de Deus. É o que nós tratamos no domingo, que precisamos tomar muito cuidado, porque é muito fácil nós confundirmos voz de Deus e voz de homens. É muito fácil. Infelizmente, abro parênteses, há pessoas que são tão vulneráveis na fé, na questão de devoção, que às vezes são facilmente enganadas por pessoas que se dizem voz de Deus e que no abrir da boca não tem nada de Deus. E eu, como pastor, veja bem, eu sou pastor, eu me sinto no dever de lhe falar isso. Eu sei que é um assunto muito melindroso, mas eu não quero que você, como membro desta igreja, que você, como um filho de Deus, seja tapeado ou enganado. Pelo contrário, que você tenha a sensibilidade. Na lição cristã, existe uma virtude do Espírito Santo, um dom do Espírito, chamado discernimento de espíritos, que lhe dá a habilidade de identificar se aquilo é voz de Deus ou não, se aquilo é voz de homens ou não. Diga graças a Deus, precisamos ter essa cautela. Aí falamos também que Deus foi tão bom para Samuel, que ele não desistiu de chamá-lo. A Bíblia diz, já estou agora no versículo 9, a Bíblia diz lá no 9, que mais uma vez o Senhor chamou a Samuel. Agora já estou no 10, veio o Senhor e ali esteve e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel, o que ele disse, irmão? Fala, porque o teu servo ouve. Então ele aprendeu que aquela voz não vinha do pastor, aquela voz vinha de Deus. Entenda, eu não estou desabonando a figura do pastor, pelo contrário, eu estou falando que se o pastor for boca de Deus, é diferente, irmão. Se o pastor estiver debaixo da luz de Deus, é diferente, porque quando é Deus falando, a coisa flui de uma maneira santa, a coisa flui com virtude, com poder, você sente teu coração queimar, você sente que aquilo não é coisa de homens, você sente que aquilo só pode ter vindo do céu. Me fale a verdade, não fale para me agradar, fale apenas a verdade. Quem aqui reconhece e quem aqui já teve convicção de que era Deus falando? Levanta a mão assim, você já teve essa convicção? Irmão, isso aqui é coisa linda.
É maravilhoso você perceber Deus tratando com você. Mas falamos algumas lições no domingo, eu não vou pregar de novo. Recomendo depois você olhar nas redes sociais, o vídeo na íntegra está lá, mas falamos sobre algumas formas que precisamos observar para perceber se aquilo é voz de Deus ou não. Mas isso já foi assunto do domingo. Quem faltou na lista de presença levou falta. Ô dó, ô Jesus. Mas se reponha a presença no domingo seguinte. Mas nós não falamos no domingo sobre o que é que Deus falou com Samuel. No domingo, nós falamos apenas que Deus queria falar com Samuel. Entende a diferença? Nós só falamos aqui que Deus queria falar com Samuel e ele ainda não tinha aprendido a ouvir Deus. Ele ainda não tinha aprendido. Mas hoje a lição é nova, e qual é? O que é que Deus falou com Samuel? A lição de hoje é essa. O versículo começa do 11, do mesmo capítulo 3 de 1 Samuel. Olha que lição Deus nos traz hoje. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. É algo que vai esquentar as orelhas, é uma notícia bombástica. Verso 12: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis. Essa palavra nova quer dizer abominável, desobediente, rebelde a Deus. Não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pastor, li e não entendi. Aí entra a minha missão de te explicar. Então, o que é que precisamos entender? Deus queria tratar algo com Samuel. Ele que ainda não estava na sintonia de entender o que é que Deus queria tratar com ele. Aqui eu abro parênteses mais uma vez. Quantas devem ter sido as vezes em que Deus queria tratar conosco e a gente não estava na sintonia certa? Talvez ocupado demais com outro assunto. Talvez como alguém que está dentro de uma sala com som alto, que não está conseguindo ouvir o que o outro tem a dizer. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele não desista de falar conosco em o nome de Jesus. Não desiste não, Senhor. Se nós não ouvimos ou se nós não obedecemos, nos perdoe, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos ouvir a sua voz. Tem de ser a nossa oração. E então, o Senhor entregou o recado a Samuel. E qual era o recado? Ô Samuel, o teu pastor Eli, ele é uma benção. Tentar explicar a leitura. Ele é uma benção. Ele é um homem muito abençoado. Mas tem alguns poréns, Samuel. Lá no altar, ele é uma benção. Mas fora do altar, ele está sendo negligente. Fora do altar, fora do púlpito, fora do paletó e da gravata, na época não se usava isso, eram aquelas vestes que você já deve ter visto, mas fora do ambiente dele de sacerdote, ele tem sido negligente. Qual foi a negligência dele? Ele era uma bênção no altar e era negligente com seus filhos. Era negligente com a sua família. E hoje é o culto da família, é o nosso assunto de hoje. Infelizmente tem pessoa que é muito dedicada às coisas sagradas, e glória a Deus por isso.
não há pecado em ser dedicado. Mas Deus não nos dá cobertor curto, a ponto de você ser uma bênção na igreja e na sua casa talvez ser, me perdoe a expressão, um capetinha. Ser um atazanador ou sabe lá o que mais de toda a família. Não pode. Nós não podemos vestir uma capa de crente e saindo da igreja, ou o virar da esquina, nós esquecermos tudo o que praticamos ou aprendemos dentro do templo. Não podemos. Então, por isso, você já entende a lição de hoje. Qual é o tema, qual é a lição que eu batizo a mensagem? Filho de pastor, pastorzinho não é. Fazendo um trocadilho lá com aquela expressão, né? Filho de peixe, peixinho é. Fazendo aí uma correção no ditado, filho de pastor, pastorzinho não é. Eu acho até, irmãos, muito perigoso. Às vezes, filhos de crente que começam a ser endeusados, começam prematuramente a pegar o microfone da igreja, eu acho isso perigoso. Começam prematuramente já por gravatas, entende o que eu estou dizendo ou não? E já vai colocando ele para cima, como quem diz, se ele é o filho do pastor, ele merece pegar o microfone. Quem te falou uma coisa dessa? Filho de pastor, pastorzinho, não é, não é. Cada um tem a sua devoção, cada um tem a sua vida com Deus. E sabe lá se Deus tem um ministério pastoral para o filho. Entende o que eu digo? Sabe lá se ele tem. Então não é regra. Eu vou ler essa mesma lição agora na linguagem de hoje. Observe pela tela o versículo 13. Que lição séria. Eu disse para o pai, para o pastor, eu disse para o pastor Eli que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isto, mas não os fez parar. Mas não os fez parar. Entende o que eu digo? Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. Então, o Eli sabia que os seus filhos estavam fazendo coisa errada. O Eli sabia que tinha algumas atitudes em seus filhos que não estavam agradando a Deus, estava fazendo deles execráveis, estava fazendo deles abomináveis, estava contrariando o ensino de Deus, estava indo contra o Senhor e estava inclusive manchando o seu próprio ministério. E o Senhor mostrou isso para o pai pastor. Mostrou para ele, está vendo o que seus filhos estão fazendo? Eu não aprovo, eu não quero que eles façam o que estão fazendo. E sabe o que o pai pastor fez? Fez vista grossa. Como quem diz, eu não estou vendo não, eu não estou vendo nada. Entende o que eu digo, sim ou não? Eu não vi nada, não sei de nada e tenho até raiva de quem sabe. Você já deve ter ouvido esse discurso. E isso Deus não gostou. Eu abro parênteses na lição. Eu não quero que você entenda apenas a figura de pastor, senão parece que eu estou malhando o pastor sendo um. Não, não quero fazer isso. Mas eu quero que você entenda a gente cristão. Nós, servos de Deus. Nós não podemos cometer esta maldade de no templo ser uma bênção e negligenciar nosso lar, negligenciar nossa casa, negligenciar nossa família. Há pregadores renomados no assunto família que chegaram a uma conclusão que eu adotei e que acho muito linda. Nenhum sucesso na vida justifica o fracasso no lar. Repito, nenhum sucesso na vida justifica o fracasso no lar, o fracasso na família. Ah, mas na igreja eu canto. Palminhas para você. Ah, mas na igreja eu sou parceiro do padre ou do pastor, ou do presbítero, ou do missionário, ou do diácono, ou do querubim ungido que pastoreia a igreja, porque tem título a toda parte. Palminhas para você.
mas o teu sucesso todo ministerial não justifica a sua negligência dentro do seu lar. Quem entende, balança a mão e diga: estou entendendo. E foi exatamente essa repreensão que recebeu o pastor e pai Eli. Ele recebeu essa repreensão. O que Deus queria tratar com Samuel, que nós anunciamos a continuação da mensagem hoje, era exatamente isso. Era como quem diz: como o teu pastor já não me ouve mais, como o teu pastor já não me dá ouvidos, como não adianta mais falar para ele, eu estou ensinando você a me ouvir e eu vou começar a falar com você. Irmão, isso aqui é pesado. É pesado. Como ele já não me ouve mais, como ele já não me dá ouvidos, eu estou agora em busca de outro que aprenda e que me ouça. Meu Deus, misericórdia. Aí quando você vê isso tudo, eu gosto de ler a Bíblia assim, procurando fazer questionamentos para a gente entender mais. A Bíblia está falando então que os filhos do pastor faziam coisas execráveis, fazia coisas abomináveis. A primeira pergunta que faço, não sei se você tem a mesma curiosidade: o que é que esses meninos faziam? Você tem essa curiosidade como eu? O que é que eles faziam a ponto de Deus falar: eu não estou gostando e eu vou até tirar a sua autoridade de pastor, porque os teus filhos estão te envergonhando, porque a postura deles não está trazendo glória para mim, pelo contrário, você está vendo eles fazerem coisa errada e está passando a mão na cabeça. Eu abro parênteses. Somos pastores, somos cristãos, somos cordiais, somos amáveis, pelo menos devemos ser, mas nós não podemos passar a mão no pecado. Amamos o pecador, mas nós não amamos o pecado. Nós não podemos fazer vista grossa ao pecado. Eu não posso ser agora um pastor fanfarrão: eu não posso repreender o fulano, porque se eu repreender ele sai da igreja. Não, eu não posso carregar esse peso de alma, porque quem sabe o próprio Deus queria usar a minha boca para repreendê-lo e salvar a alma do irmão. Entende o que eu digo, sim ou não? O próprio Deus queria que ele fosse repreendido para que a alma dele fosse recuperada. Agora, se eu passo a mão na cabeça, ou se eu olho a congregação: aquele irmão está aqui hoje, eu vou mudar a leitura de hoje, porque o que eu vou ler pode ser que seja algum recado para ele. Não, eu não posso subir aqui com essa preocupação. Você aí está, e quem nos dirige, quem nos manda o recado é o Senhor. Diga amém, gente? Em aspas, digo: se a carapuça serve, né? Te cuide, se conserte, se remende. É Deus tratando com a gente. Mas indo direto ao ponto: pastor, o que esses meninos faziam que Deus ficou assim tão revoltado? Volte um capítulo, aí mesmo onde você está, Samuel, primeiro Samuel. Agora o capítulo é o 2, e o versículo é o 12. Você estava no capítulo 3, então volte uma página. Diz assim: irmão, você tem que ter estômago para ler isso aqui. Já vou te preparando, hein? Tem que ter estômago. Nós estamos falando de quem? Filho de pastor. Qual era o nome deles? É até bom você ter como lição extra bíblica. Olha o nome deles: Ofni e Finéias. Eram os dois filhos do pastor, Ofni e Finéias. Dois filhos execráveis, desobedientes, rebeldes, e isso tudo que já falamos. O que eles faziam? Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Essa expressão, filhos de Belial, se alguém te chamar, está te chamando para briga. Filhos de Belial significa como dizer filho de Satã. Eram meninos que não traziam a glória de Deus, não. Eram meninos, filhos de Belial. Vou falar assim para não adulterar a Bíblia. Verso 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício,
vinha o moço do sacerdote, o filho do sacerdote, e estando se cozendo a carne, está lá a carne assando, com um garfo de 3 dentes, como aqueles garfos de churrasqueiro, em sua mão. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Vamos entender isso de forma mais clara. No Antigo Testamento, era fato. As pessoas, quando iam ao templo, elas traziam seus animais, ou animais, para serem sacrificados no templo. Porque a cultura e a lei de Moisés, o Antigo Testamento, afirma que o sacrificar o animal, o sangue do animal, seria para perdão de pecados. Então, quando eles subiam ao templo, de forma muito inteligente, eles levavam o animal para sacrificar, como quem diz: Senhor, não fuzila minha alma não, Senhor. Senhor, não me despreze não. Se eu pequei, eu estou oferecendo este sangue aqui para purificar meu pecado. Você entende isso? Isso na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Hoje não precisamos mais ter sangue de animal, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quero ouvir seu glória a Deus. Uma vez por todas, o sangue de Cristo já nos purificou. Não precisa mais repetir esses atos. Então, voltando. Então, as pessoas vinham à igreja. Esta igreja está localizada em Siló, modéstia à parte, com alegria. Eu digo que eu fui a Siló. Eu conheci a réplica do tabernáculo. É fantástica esta viagem. Houve uma época em que a igreja incentivou caravana para Israel. Você deve ter ouvido notícia aqui também. Que fantástica esta viagem, irmão. Muito lindo. E então, esta igreja estava num local chamado Siló. Siló é onde estava o tabernáculo. Siló é onde estava o Santo dos Santos. Siló é onde estava a Arca da Aliança. E exatamente ali as pessoas iam então apresentar suas ofertas, apresentar seus sacrifícios. O filho do pastor, o que ele fazia? Ele vinha com um garfo de 3 pontas, e aquilo que estava sendo oferecido para Deus, vai ver até alguma carne assando, ele vinha com um garfo. Olha que loucura, irmão. Diga, Deus me livre. Ele vinha com um garfo e tirava aquilo que era oferecido para Deus, ele tirava para si. Você entende que coisa louca? Que coisa louca, irmão, que coisa louca. As pessoas vinham de longe oferecer suas ofertas para Deus, aí terminava o culto e ia embora, ele chegava lá: epa, olha, meu jantar está pronto. Meu Deus do céu. Pastor, era só isso? Quer dizer, nem vou dizer só isso, né? Era isso que os meninos faziam? Tem mais, mas, repito que você tem que ter estômago para ler e entender e compreender isso aqui. E mais uma vez eu digo, era filho de... Está respondendo tão fraguinho? Era filho de pastor. Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema? Filho de pastor não é pastorzinho. Tem que cuidar igual, tem que doutrinar igual, tem que repreender igual, não está com vontade de ir na igreja, tem que ser mais pulso firme igual. É igual, irmão, não tem diferença. Tem de ser ensinado. Agora, se você deixa a coisa correr solta, acontece isso aqui que nós estamos falando. E quem sabe um filho até te envergonhe, seguindo uma direção oposta à direção que você quer que ele siga. Vai ter dia que vai ter que ser mais enérgico e vai falar: filho, ajeite, daqui 10 minutos estamos indo para a igreja. Ah, mãe, mas hoje eu quero jogar videogame. Eu entendi que você gosta do teu videogame, mas você não entendeu. Eu estou dizendo, nós vamos. Eu não estou pedindo. Eu estou dizendo que daqui 10 minutos nós vamos. Você entende isso ou não? Eu estou indo já e fique pronto. Senão você vai do jeitinho que você está. Você entende o que eu estou dizendo? Tem de colocar certas regras, certos cuidados. Olha então o que mais
esses meninos faziam. Irmão, repito, tem que ter estômago para ler isso aqui. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Se você não entendeu, vou ser mais claro e explicar de um jeito adulto. Os meninos, os filhos do pastor, se deitavam com as irmãs da igreja. Você entende isso? Que coisa séria, irmão. Que coisa mais louca. Que coisa louca. Aí eu repito, vamos lá, vamos voltando um pouquinho. Então, o sacerdote, o pastor Eli, ele podia ser uma bênção no altar. Ele podia ser uma bênção no púlpito. Mas fora do púlpito, ele estava sendo negligente. Pastor, estás crucificando pastores? Não, eu sou um, não é essa a lição. É para você compreender que não justifica você arrebentar numa área e ser arrebentado na área família. Não justifica você ser um homem magnata em Blumenau. Pastor, estou procurando algum lugar para jogar dinheiro, porque esse mês sobrou muito. Ô, vida dura sua, hein? Estou pensando onde eu vou jogar dinheiro. Será que eu alugo um apartamento e põe várias malas? Alguém já teve essa ideia. Talvez financeiramente vai tudo bem, obrigado, mas não justifica o teu sucesso financeiro em detrimento da destruição da sua família. Não justifica. Se você talvez se acha debaixo de uma grande santidade e a sua família está sendo destruída, me perdoe, mas talvez você não esteja em tamanha santidade quanto imagina. Porque diz a Bíblia que aquele que não ora, que não pede pelos seus, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Se você se acha debaixo de uma atmosfera de unção, quem sabe acima da média, não me misturo com essa gentalha, seus filhos se perdendo, seu marido se perdendo, e você achando que está tudo muito lindo, me perdoe, mas você ainda não aprendeu a lição de Cristo. A lição de Cristo é: cuide dos filhos, cuide do cônjuge, cuide da família. E que bom que o culto da família voltou. Diga daí glória a Deus, né, irmão? Que bom que o culto da família voltou. É mais um culto meio da semana para a nossa fé ser mantida debaixo do fogo de Deus. Amém, gente? Que bom que voltou. E agora a semana que vem volta a sexta também. Você diga glória a Deus de novo, né? Que bom, que maravilhoso. Mas a palavra de ordem é essa. Fecha a Bíblia ali adiante. Então, o que é que Deus tratou com Samuel? Em outras palavras, ele quis dizer: Samuel, eu até quero que você seja uma bênção no altar, mas eu estou te mostrando o exemplo deste pastor Eli, esse que até está aí cuidando de você no templo. Eu quero que você olhe bem para esse exemplo, e eu quero que você seja bênção no altar, mas eu quero que você seja bênção em sua família também. Entende o que Deus queria tratar com Samuel? Eu não quero que você seja uma bênção só lá quando está filmando, e quando para de filmar, a coisa está toda desmantelada. Samuel, não é assim que eu quero. Aí eu tenho algumas perguntas, eu não vou responder, pelo contrário, eu tenho algumas perguntas. Por que que o pastor Eli estava tão ocupado assim, que ele não pôde olhar pelos seus filhos? Por que que o pastor Eli estava tão atarefado? Sabe lá o que era? Ele via seus filhos fazendo errado e não os repreendia. Por quê? Agora também tenho mais perguntas. Que incrível o Samuel crescer nesse ambiente e crescer sendo um menino sério, mesmo vendo os filhos do pastor fazendo errado. Você entende o que eu estou dizendo? Que lindo isso aqui, irmão.
Então não justifica você falar, pastor, hoje eu sou assim porque eu cresci num ambiente assim. Irmão, Samuel cresceu e cresceu sendo um menino de Deus, mesmo vendo o filho do pastor fazendo coisa errada. Você sabe o quanto isso influencia negativamente? Porque a pessoa guarda aquela imagem. Se é filho do pastor, tem que ser um anjo. Se o filho do pastor andar correndo, já fala, oh meu Deus, o filho correu. Ai, mas criança, pelo amor de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Então eu reforço a mensagem. Filho de pastor, pastorzinho, não é. É uma criança igual a qualquer outra. Agora, se você ensiná-lo a ouvir Deus, se você dirigi-lo, em alguns casos, repreendê-lo, vai te dar só alegria. E quem entendeu, aplauda Jesus bem forte e diga obrigado, Jesus. Palavra de Deus para nós. Amém, gente?